Eu viralizei no Substack, mas o engraçado é que eu não escrevi aquele texto para viralizar. Eu escrevi porque precisava organizar um pensamento que estava me atravessando fazia alguns dias. Era um incômodo, sabe? Quando eu abri o Substack para escrever, porque se você me acompanha, você sabe que eu não consigo escrever para o Substack no Doc, né? Como eu sou redatora e trabalho com o Doc. Quando eu preciso ser a Sami escritora de newsletter, eu abro o Substack, escrevo direto no Substack. Então eu abri o Substack e comecei a escrever sem nenhuma headline matadora, sem pensar em nenhuma promessa, sem pensar em nenhum algoritmo. Só escrevi sobre um assunto que estava fervendo na minha cabeça há alguns dias e aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu viralizei. E esse vídeo é sobre algumas conclusões que eu tirei a partir dessa experiência. Mas antes, se você ainda não me conhece, eu sou a Sami Bers, escritora, diretora criativa, trabalho com narrativa há muitos anos, esse é o Raciocínio e Cria. E nesse vídeo eu vou te contar como eu viralizei no Substack. E porque isso não tem nada a ver com um truque de plataforma, algum hack, mas com o tipo de escrita que continua encontrando gente mesmo no ambiente saturado de informação. E eu sei disso porque depois dessa viralização, tiveram outros textos muito bem distribuídos que furaram a minha bolha e me conectaram com mais pessoas. Ah, antes que eu continue, por favor, meu querido, se inscreva no canal, deixe o seu like. E se tiver alguma dúvida, algo a complementar, você é muito bem-vindo nos comentários pra gente conversar. De onde surgiu a ideia desse ensaio, né? Bom, esse ensaio se chama Ser inteligente é o novo luxo, repertório é o novo Rolex, estante cheia, mente vazia, IPEC Capital Cultural. A ideia desse ensaio surgiu quando eu estava no meu momento fútil, assistindo a Beta Boechat. Não que ela seja fútil, pelo amor de Deus, mas fofoquinha, vídeo de fofoquinhas, né? E ela tava falando ali sobre a tendência de que ser inteligente é hype de novo, é tendência, né? As pessoas estão comprando livros para expor em casa e não para ler, e falando sobre capital cultural e trazendo isso à tona de uma forma completamente leviana e fútil. Então eu decidi colaborar com o debate e escrevi esse ensaio, pessoal. O link tá aqui na descrição se você quiser sair depois e ler. Você será muito bem-vindo na minha newsletter. Bom, vamos lá. Quando eu publiquei esse ensaio que eu tô falando primeiro, esse que furou a minha bolha de um jeito absurdo, que fez até a Insider entrar em contato comigo na época, eu postei e saí correndo. Normalmente eu faço isso mesmo. Eu posto e saio correndo, não fico atualizando a página, não acompanho número por número de interações, porque eu fiquei um pouquinho ansiosa, porque tinha muito dos meus pensamentos expressos ali e provavelmente você não saiba ou saiba, mas eu sou uma pessoa muito tímida e um pouquinho ansiosa também. Mas enfim, conforme os dias foram passando depois daquela publicação, começaram a chegar respostas e mais respostas, comentários longos, e-mails em resposta, e de repente, quando eu fui olhar os dados com mais atenção, eu quase caí para trás. Eu vi esse cenário bem aqui que eu vou deixar na tela. E aí sim foi que eu parei para prestar atenção e analisar toda essa situação. Eu furei tanto a bolha que eu virei top 5 de recomendação na escrita de cultura. Eu cheguei à conclusão de que esse texto não funcionou porque isso era bem escrito no sentido técnico. Ele funcionou porque ele foi escrito como um ensaio pessoal. Ele não é uma opinião solta, nem um texto confessional sem critério. Ele é um gênero que pensa com algumas ferramentas. E eu vou dissecar aqui com você quais são. Eu escrevi em tom de conversa. Enquanto eu pensava sobre capital cultural, inteligência como novo luxo, ostentação simbólica, eu fui puxando autores que já tinham pensado nesse assunto antes de mim. Bourdieu, Canclini. Não citei eles para provar que eu sabia quem eles eram, mas para me apoiar neles enquanto eu me organizava no meu próprio pensamento. Então, referência nesse tipo de texto não é uma citação ornamental, é uma base. Eu tinha conhecido lá atrás, né, esses autores, porque ao longo da minha história, que é um zigue-zague muito maluco, eu fiz 2 anos de produção cultural como faculdade, ali na Liberdade, na FMU, e em sociologia, a gente teve que passar por esses pensadores. Então, eles existiam ali no meu arcabouço de referências.
Mas eles não foram tudo, né? Eu transformei esse texto, que poderia ser muito técnico e chato, em uma experiência pessoal com algo nomeável. Quando eu falo de capital cultural no texto, hábitos, distinção simbólica, eu estou criando alguns pontos de ancoragem para o leitor, e esse conceito ajuda ele a sair do isso aconteceu com ela para o então era isso que estava acontecendo com ela. Quando eu conto ali a minha experiência no shopping Batel de Curitiba, eu falo que eu entrei lá muito mal avisada de qual era aquele bairro e de qual era a expectativa que eu devia ter entrando lá. Eu fui como turista e que precisava usar o banheiro. Eu nem sabia que aquele era um shopping granfino e que eu ia me sentir extremamente desconfortável de existir com jeans rasgados, sabe? Lá dentro e eu tava totalmente fora do contexto. Então eu usei essa experiência de entrar nesse shopping chique para introduzir esses conceitos e aí apontar esses conceitos e trazer esses referenciais. Então eu consegui fazer um conceito muito distante e talvez um pouco complexo parecer simples de entender. Depois disso, eu podia ter encerrado, mas por que não trazer um pouquinho mais de referência, né? Que não seja só pessoal. Então, eu usei ali o meu poder millennial de puxar algumas histórias já conhecidas pelas pessoas que viveram ali a mesma época que eu, na adolescência, trazendo a nostalgia que tá tão famosa no hype, né? Puxei um Gossip Girl, tirei um DLC da cartola, citei uma Anna Delvey, que são histórias conhecidas que moram no imaginário coletivo e ajudam a enriquecer ainda mais o leitor quando ele olha para aquele conceito em ação. Se você não sabe do que eu tô falando, bom, em DLC a gente tem lá o Ryan Atwood, que é um adolescente vindo do Tino, um local marginalizado da Califórnia, e é adotado por uma das famílias mais ricas de Orange County, que são os Coens. E por isso mesmo ele passa por algumas experiências ali de violência simbólica, porque ele veio de um lugar completamente diferente do que ele foi se formando. E a gente acompanha ao longo das 4 temporadas ele se tornando uma pessoa diferente para uma nova realidade que ele vai viver. Em Gossip Girl, meu Deus do céu, a gente tem ali ó, os Hello Upper East Siders. A gente tem a galera do Upper East Side Manhattan, né? E temos ali o nosso querido Dan Humphrey, que eu não sei se eu posso ou não dar spoiler nessa altura do campeonato, mas ele é um cara que veio da pobreza ali, é bolsista numa escola extremamente cara. E, se você não sabe quem é, ele é o Joe da série You da Netflix. Enfim, também rola ali uma loucura, uma exploração da tensão que existe entre o capital institucionalizado e a falta de capital incorporado, que ele tem cultura, mas ele não é de berço, né, digamos assim. Então existe um conflito nisso também. E ali, né, o caso da Anna Delvey, não sei se você ouviu falar da série Inventando Anna, é um caso criminal da Anna Sorokin, que se passou pela Anna Delvey e enganou toda a elite de Nova York, dizendo ser uma herdeira, mas assim, ela manjava de todos os códigos culturais, então ela conseguiu enganar muitas pessoas por bastante tempo. Então eu peguei assim essas referências e trouxe para enriquecer o texto e também para ajudar a ancorar esses conceitos que eu quis trabalhar. Importante dizer que e quando você mostra o conceito sendo vivido em várias histórias, ele deixa cada vez mais de ser abstrato e torna a mensagem muito mais clara. É interessante dizer que em nenhum momento eu tentei parecer neutra e eu também não tentei parecer uma pessoa distante culturalmente, meio snob. Eu não escrevi como uma pessoa só olhando de fora, mas eu me coloquei dentro do problema e assumi, apontei as contradições, os incômodos, as escolhas. Então é importante você saber que o ensaio pessoal ele não pede imparcialidade, ele pede que você tenha honestidade intelectual. Mas o que é esse tipo de ensaio pessoal, esse tipo de texto que você está falando para mim, Sami? Bom, quando eu falo em ensaio pessoal, eu não estou falando de um texto simplesmente opinativo
com, tipo, ai, pronto, falei. Mas também não tô falando de um desabafo bonito, tipo, ai, lavei minha alma, nem de uma crônica, que é um relato de um caso que aconteceu com você. O ensaio pessoal, ele nasce de algo que ainda não está resolvido dentro de quem escreve. É um texto que pensa enquanto escreve. Ele não começa sabendo onde ele vai chegar. Diferente de um artigo, que nasce para provar um ponto. O ensaio pessoal nasce, na verdade, para investigar. Ele admite dúvida, contradição. O autor, ele não está acima do leitor explicando. Ele está como se estivesse numa conversa lado a lado. No Brasil, a gente tem uma forte tradição de crônica, que é maravilhosa, mas ocupou outro lugar. Pode fazer parte do ensaio, inclusive, como um exemplo narrativo, ali como eu falei sobre o meu caso no Pátio Batel, lapidando uma cena, contextualizando uma situação. E eu acho muito triste que na nossa formação escolar a gente nunca tenha aprendido a escrever para pensar. A gente aprendeu a escrever para responder pergunta, para cumprir estrutura, para tirar nota, para encontrar soluções de problemas que nenhum prefeito, governador, nenhum político conseguiu, né? A gente aprendeu ali introdução, desenvolvimento e conclusão, começo, meio e um fim mais ou menos definido, né? O ensaio pessoal, ele bagunça tudo isso que a gente conhece como o básico da redação. E ele não exige nem garante que a gente tenha a solução do problema do desmatamento ou a solução para alguma coisa, assim como eu não tenho a solução para a diferença cultural e as tensões que existem nesse caso, né? Mas ele exige que você pense. Ele exige que quem escreva e que quem lê esteja aberto a entender um pouco mais o mundo. E esse tipo de texto é que eu vejo como o presente e o futuro do conteúdo atual. No momento que o leitor, que o receptor da mensagem, que o público tá cansado de conteúdos rasos e respostas prontas e do tal do rage bait, que é aquela resposta instintiva e rápida de consumo das plataformas de conteúdo curto, né? O ensaio devolve a sensação de companhia que a gente sente tanta falta e parece que tem alguém ali pensando com você. Eu publiquei muitos ensaios ao longo do ano passado inteiro e todos foram os textos que melhor performaram, segundo o recap do meu Substack, digamos assim. Se você não sabe que o Substack tem um recap, eu vou deixar o link aqui embaixo. Normalmente abre no final do ano, né? Bom, eu postei um texto falando como é que faz, vou deixar aqui embaixo na descrição. Essa minha experiência de viralização e de escrita de ensaio pessoal me mostrou que no leitor brasileiro há um desejo por esse tipo de escrita, tanto para ler quanto para escrever. E é por isso que eu acredito tanto na escrita do ensaio pessoal como tendência, mas não só isso, também como um meio de formação intelectual. E eu escolhi o ensaio pessoal como tema da próxima turma do meu clube de escrita narrativas criativas. Eu vou deixar o link do grupo de lista de espera aqui nos comentários. A gente tá em março de 2026 e esse mês eu vou abrir a terceira turma, né? Então eu não sei se você vai chegar depois. Se você chegar depois, provavelmente você vai chegar com a porta fechada. Eu sinto muito, mas normalmente a gente tem de 2 a 3 turmas ao longo do ano. Você será muito bem-vindo. Nessa turma a gente vai conhecer os melhores ensaístas, como Montaigne, que é o pai do ensaio, Joan Didion, C.S. Lewis, George Orwell e muitos outros mais, Virginia Woolf, seus textos, técnicas para usar na nossa escrita. E é para quem quer escrever para pensar, né? Para quem quer pensar melhor e usar a inteligência artesanal, a própria cuca, para fazer essas relações e pensar mais profundamente sobre os assuntos de forma pessoal e inteligente. Bom, esse foi o raciocínio eu queria de hoje. Você é muito bem-vindo para me acompanhar aqui no YouTube, que agora é o meu foco, na minha newsletter querida, que eu nunca vou abandonar. E se você quiser ali ter um contato mais próximo do dia a dia, meu Instagram tá também aqui na descrição. Caso você esteja no seu momento de ver vídeos no YouTube, eu deixei aqui algumas indicações que eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo.